Vamos aqui dar sequência, vamos trabalhar com a modificação dos registros. Eu vou ensinar então vocês já fazerem essa parte de modificação para facilitar também e aplicar isso aí nos demais formulários. Vou fazer o seguinte, vou criar um outro formulário para modificar. Venho aqui então com o botão direito, inserir, use form. Perfeito. Esse formulário eu vou chamar ele de, pode ser FRM, editar produtos. Beleza. Este é o nome do meu formulário. Aqui em Caption eu vou colocar editar produtos. Perfeito. Vou copiar os mesmos itens dele aqui, ó, código, descrição, com Ctrl você vai selecionar. Ctrl C e vou colar dentro desse meu formulário. Ctrl V. Vou alterar aqui uma coisinha, porque em vez de digitar o código para que ele busque esse produto e eu faça a alteração, aqui em vez de ser uma caixa de texto, vamos começar a trabalhar com outros componentes. Eu vou selecionar aqui este componente que é uma caixa de combinação, o Combo Box. Seleciono ele, vou colocar a altura dele de 18, eu vou passar para 15 como os demais, para que fique mais ou menos nivelado com os demais componentes. E aqui então eu posso tanto digitar o código dentro dessa caixa, quanto clicar e selecionar esse código. A primeira configuração então que eu vou fazer vai ser para este objeto. Eu dou um duplo clique sobre ele e vou falar o seguinte. No evento change, que é o evento ao alterar ele, eu vou criar duas variáveis. Uma chamada linha, do tipo inteira, e outra final, com o mesmo intuito da variável anterior que nós fizemos. Pode criar uma também do tipo planilha, do tipo worksheet. Ok. Para a gente poder então estar utilizado. Aqui eu seto a minha variável planilha, né, recebendo aqui a minha planilha, então sheets, set planilha igual sheets, abre e fecha parênteses, dentro das aspas você coloca aqui a planilha de produtos, que é onde ela vai então estar aí trabalhada. Setei essa minha variável, eu vou falar o seguinte, se essa minha caixa de combinação que eu nem coloquei nome, vou colocar agora, seleciona ela, vem aqui acima, ela está como Combo Box 1. Quando for Combo Box, eu vou colocar CB underline e o nome do campo, que é código. As demais aqui está com nome e descrição que veio dos outros. O cadastrar não vai ser BTN cadastrar, vai ser BTN editar. Assim como o seu texto também, que vai ser editar. Perfeito. E aqui BTN cancelar. Tranquilo. Então era basicamente isso mesmo. Então se a minha caixa de combinação, no caso aí, Combo Box código, se o meu Combo Box código, né, ponto, você tem que selecionar a propriedade value. As caixas de texto têm propriedade text. Os Combo Box e alguns outros componentes têm propriedade value. Então, se eu selecionar o valor selecionado, por exemplo, nesse Combo Box, for nulo, poxa, mas tem como eu selecionar um valor nulo? Isso aqui é simplesmente quando ele não tiver valor. Tá? Se ele não tiver nada selecionado, se o usuário apagar o que tem nele, ele vai fazer o quê? Then, faça. Ele deixa, por exemplo, as minhas caixas de texto. Então, posso utilizar o me.txt, em vez de colocar o nome do formulário, tá joia? Nome igual vazio. E me.txt, com esse me.txt ele me poupa de colocar FRM, editar cadastro, editar produtos, que é o nome dele aqui. Então, posso colocar o me para definir ele então. Perfeito. Ou o me ou o nome do formulário antes. Só é válido, obviamente, se for para esse formulário. Se fosse para outro formulário, eu não poderia utilizar o me, porque ele vai pegar o formulário em que eu estiver atualmente. Aqui eu dou um end if para sair dessa instrução e peço para ele percorrer. Tá? Já ele só vai fazer isso se for vazio. Poxa, mas e se não for vazio? Se não for vazio, pega a minha variável linha, inicie ela do primeiro registro, que é o 2, até o último registro, vou colocar como se fosse 1000. Nada me impede de, por exemplo, criar uma variável aqui chamado último registro e falar que ela recebe um valor determinado aí, como por exemplo 20.000, se eu pretendesse ter 20.000 cadastros, tá, então posso fazer isso também. A gente vai trabalhar com isso aí. Então comece ela do 2 e vai até 1000. Ok, sendo que eu preciso comparar se a minha planilha na coluna 1 tem valor vazio. É a mesma coisa, né? A mesma lógica que nós fizemos anteriormente. Então vou pegar aqui se a minha variável planilha, .cells,
na coluna onde estiver a minha linha, na posição 1, que é na linha, né, onde ela estiver, na posição 1, que é a coluna A, se ali estiver campo vazio, faça o seguinte: pegue a minha variável final, que eu criei lá em cima, e passe ela para a variável linha. Só que aqui, olha que interessante, ele vai decrementar 1 nessa variável. Por que ele vai decrementar 1? Deixa eu dar um exit for e um and if para ele sair e um next. Exit for, and if e um next. Vamos supor o seguinte: eu estou aqui na minha linha 5. Né? Ele tem algum valor ali na minha linha 5. Vamos aqui até colocar na planilha que é mais fácil. Eu tinha apagado, mas agora vou precisar colocar. Então ele vai percorrer. Perfeito. Passou 1, passou 2, passou 3. E viu que esse terceiro registro, né, a linha 3 ali, estaria aí com um valor... Linha 3 não, seria a linha 4. Estaria com um valor vazio. Ele estando com um valor vazio, não tem como ele editar esse valor vazio. Então, obviamente, o que eu tenho que fazer? A minha variável final, que é a última, vai receber a posição da linha menos 1. Então, a minha variável final, ela recebe o último registro que eu tenho dentro do meu cadastro aqui. Então, seria esse valor 3 e não a próxima linha. A final seria a próxima linha. Menos 1 é a anterior. Então, em vez dela pegar a linha vazia, ela pega o último registro agora perfeitamente ali. Na próxima aula, nós daremos sequência.